Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu estou absolutamente seguro de que a proposta apresentada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, ela é uma proposta possível. Ela é uma proposta que foi construída a muitas mãos. Ela não foi e ela não é uma proposta com base nessa dicotomia de governo ou de oposição. Nós estamos construindo uma proposta para o Estado brasileiro, para aparelharmos o Estado brasileiro diante, inclusive, de um fenômeno que não isenta nenhum dos países, muito menos o Brasil, que é o fenômeno da intensa migração que nós estamos assistindo. O senador Aloysio Nunes Ferreira, ele foi meticuloso, ele foi criterioso. Ele relatou essa proposta na semana passada, mas algumas contribuições se sucederam e ele então pediu mais prazo. Nós requeremos esse prazo e ele abriu esse debate para que nós pudéssemos incorporar todas essas questões que, inclusive, levanta o senador Lindenberg, que me parecem legítimas, mas elas são equivocadas, porque todas essas garantias estão no texto constitucional. Se nós pegarmos o artigo 5, o artigo 5º da Constituição Federal, todas essas garantias estão ali consagradas ao cidadão brasileiro como garantias e como conquistas. Não poderia, portanto, ainda que quisesse, o senador Aloysio Nunes Ferreira, ainda que quisesse, porque a sua vida é uma vida devotada aos princípios e aos valores democráticos, ainda que quisesse, ele não poderia propor, porque ele estaria ofendendo a Constituição Federal. O capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos assegura toda essa movimentação, senador Moca, liberdade de expressão, de movimentação, de reivindicação popular e assim por diante. A opção que nós precisamos fazer é se nós teremos um texto de modo a tipificar, porque esse debate também nós o fizemos quando o então senador Pedro Taques era o relator do Código Penal. E todos aqui sabem que o Código Penal brasileiro vem dos anos 40. E o fenômeno do terrorismo, ele se intensifica nos dias atuais. E quando nós fomos debater esse tema, senador Medeiros, para botar de pé a atualização do Código Penal, o debate foi o mesmo. Parecem que querem manter a Lei de Segurança Nacional, porque não há tipificação em relação ao crime de terrorismo. Portanto, todos esses direitos e conquistas que asseguram ao cidadão brasileiro que é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos, garantias, movimentações, reivindicações, está tudo absolutamente garantido. O senador Aloysio Nunes Ferreira, ele incorpora o que há de mais moderno e eficiente mundo afora. É verdade que essa não é uma definição, não é uma classificação precisa mundo afora. É verdade que a Organização das Nações Unidas tem tentado, tem aprimorado e tem aperfeiçoado esses conceitos, é verdade. Mas isso não nos isenta de buscar um texto adequado para o nosso país. E o texto, portanto, do senador Aloysio Nunes Ferreira, inclusive com algumas contribuições que pude dar, eu acho que elas colocam o nosso país numa condição muito adequada. Propus, por exemplo, que não houvesse distinção entre terrorismo contra a pessoa e terrorismo contra a coisa. Essa diferenciação dificultava a interpretação da lei, uma vez que o terrorismo contra a coisa admitia a morte de pessoa como efeito possível.
contribuições mais importantes, aliás, que Vossa Excelência tem, entre muitas. Outra mudança que foi acolhida pelo relator foi suprimir o adjetivo premeditado ao ato terrorista. A redação original seria um obstáculo à aplicação da lei a obrigar a acusação a provar que houve premeditação de ato, algo absolutamente subjetivo, abstrato, a dificultar a efetividade desta lei. Incorporamos finalmente o chamado terrorismo cibernético, que é uma das formas mais elementares hoje de prática de terrorismo, à medida que você infiltra nos sistemas informações e você cria dificuldade de toda ordem para a organização desses mesmos sistemas. Nós incluímos no inciso 3º do artigo 2º, interromper ou embaraçar o funcionamento de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Portanto, senhor presidente, eu estou absolutamente seguro e acho falaciosa as afirmações do meu estimado e querido amigo senador Lindenberg. Ele está confundindo alhos com bugalhos. Ele está confundindo Carolina de Sá Leitão com Caçarolinha de Assá Leitão, à medida que ele mistura conceitos e valores que estão preservados no projeto do senador Luiz Nunes Ferreira, até porque não poderia ser diferente, porque são direitos fundamentais que estão consagrados no artigo 5º e no artigo 220 do texto constitucional. Por isso mesmo eu manifesto aqui a minha mais absoluta tranquilidade em acompanhar o relatório do eminente senador Aloysio Nunes Ferreira, até porque ele foi apenas o vetor, ele foi apenas a ferramenta de uma construção coletiva feita a muitas mãos, para muito além do debate simplista de situação e oposição. O caminho buscado aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é o caminho para aparelharmos o Estado brasileiro de uma legislação adequada. E se no tempo precisarmos aperfeiçoar, precisarmos aprimorar, nós estamos partindo de uma base adequada, diferentemente de sermos movidos pela carcomida e surrada Lei de Segurança Nacional, que ainda está em vigor, por incrível que pareça, e que o senador Aloysio Nunes Ferreira, com esse projeto, propõe naturalmente o seu arquivamento e a transforma numa página virada. Por isso mesmo, nós iremos acompanhar o parecer do eminente senador Aloysio Nunes Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente.